De jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo. Que jogo, hein? Onde o Atlético massacrou o Botafogo aí. A gente já havia falado aqui no primeiro tempo, né? A forma que o Botafogo estava jogando. O Botafogo entrou jogando muito mal. Um time totalmente desorganizado, principalmente essa zaga do Botafogo. A zaga que são bons jogadores, mas que não está jogando nada. Então, veio o segundo tempo e o Atlético Paranaense voltou ainda com mais força, né? Voltou com tudo para cima do Botafogo e conseguiu abrir o placar aí, ampliar o marcador, fez mais 3 gols e ficou barato para o Botafogo porque teve gol anulado, né? Que estava impedido. E teve outros lances ali que se o Atlético tivesse ali uns homens matador mesmo na frente ali, o Botafogo teria pagado um preço muito mais caro. Mas a gente vê o Botafogo que não consegue, principalmente o setor defensivo do Botafogo é o que está pior, é o setor defensivo do Botafogo. O Botafogo lá na frente erra muito também, o meio de campo errando bastante também ali, mas a defesa totalmente desorganizada, erra saída de bola, não consegue tirar a bola ali, o time adversário consegue entrar muito bem aí dentro do gol do Botafogo. E o adversário do Botafogo, né, o Atlético Paranaense, um time que a gente sabe que em casa, com grama sintética, é um time que está acostumado a jogar aí na arena, na Baixada, e que todas vezes é difícil. Qualquer time que joga com o Atlético em casa vai ter dificuldade para jogar. Então a gente sabe que é muito difícil. Mas o Botafogo, o que falta, a gente acha que a torcida cobrar da diretoria, né? Porque o Botafogo está sem treinador. Algum time desse. Agora, quando contratar um treinador, até o treinador chegar para acertar esse time, um abraço. Ainda mais se eles for esperar aí a Copa do Mundo para parar. Vai dar tempo. Não dá tempo, não. Tá? A situação do Botafogo, ele está lá no fundo do poço. O Botafogo está lá embaixo na tabela, né? Bem embaixo ali na tabela. Então fica muito complicado. Agora, se eles não fizerem tomar providência, entrar um treinador para tentar organizar o time, tentar mudar, ou contratar alguns jogadores, vai ficar bem complicado. Porque apesar que o Botafogo tem um bom elenco. Acho que falta no Botafogo um bom treinador aí para poder acertar esse time. Poder estar acertando o time. Principalmente o setor defensivo aí, que vacila muito. O goleiro Botafogo ainda fez umas belas defesas ali ainda, porque senão o negócio tinha ficado mais feio para eles. Então, assim, o Atlético Paranaense, com esse Steve Mendonça, que para mim é o melhor jogador do Atlético, na minha opinião, o jogador para mim foi o melhor em campo, e que jogou muito, né? O Viveiros também, né? Mas assim, alguns jogadores aí que fez muita diferença, né? Enquanto no lado do Botafogo, Montoro, Barbosa, né? Esses caras aí, Bastos, errando muito, né? Esses caras errou praticamente tudo aí, né? E o Botafogo lá também, o Arthur Cabral, né, que a expectativa da torcida dele fazer um bom jogo, e acabou aí que ele não conseguiu fazer nada aí no jogo também. Também são jogadores que praticamente precisam de uma bola ali na frente. E às vezes a bola não chega para eles, aí complica mais ainda. São jogadores que quando está com a bola ali no pé, não perde gol, mas se não chegar a bola também, não consegue fazer nada no jogo, né? Então, assim, eu acho que a gente vê que o chocolate que o Botafogo levou poderia ter sido maior aí, né? O Botafogo poderia sair com um prejuízo maior aí,
Botafogo poderia ter tomado uns 8 gols aí. Mas o goleiro fez boas defesas também. E também a gente sabe da capacidade do time do Atlético Paranaense, né? Esse time jogou com o Fluminense com um homem a menos e o Fluminense passou aperto com ele. Então a gente sabia que não ia ser fácil para o Botafogo. E o Botafogo já vem jogando mal há muito tempo. Não é à toa que o Botafogo está lá embaixo aí na tabela, né? O Botafogo está bem embaixo na tabela. Então, assim, já vem aí esse time jogando mal, sem treinador, né? O time do Botafogo aí jogando aí sem treinador, com o interino treinando o time, e acaba que o interino, da outra vez que o Botafogo perdeu o treinador, que o treinador tinha organizado o Botafogo jogando muito bem, e ele foi embora, eles trouxeram o Caçapa na época, e como que ele organizou o Botafogo não perdeu um jogo com ele. E agora, dessa vez aí, o interino não consegue acertar o Botafogo. A gente vê o Botafogo, parece que o time não está treinando, o time totalmente perdido dentro de campo, não consegue organizar a jogada, não consegue aquele lançamento ali, aquela saída de bola atrás ali, aquela ligação do meio de campo com o ataque, a gente não vê no Botafogo, né? A gente não consegue ver. E quando faz algum lance, quem está lá na frente não consegue definir lá na frente, né? Não chega, não consegue definir. Então, assim, a gente espera, fica na expectativa que a diretoria do Botafogo faça alguma coisa agora, né? Porque se eles não fizerem, corre um sério risco desse time ser rebaixado, se a diretoria deles não fizer nada. Porque se eles for deixar para contratar técnico, para fazer alguma coisa depois da Copa do Mundo, o negócio vai ficar muito pior para eles. Então, a gente fica aí nossa opinião aí a respeito desse jogo, e que tomara que eles consigam acertar isso aí, consiga contratar jogador, consiga aí contratar um bom técnico para poder organizar esse time do Botafogo, que era um time que antes estava jogando muito bem e depois perdeu o treinador e tudo, o time está nessa situação que está hoje.